colchão, que é de 3. O sapato e a calça, que é de 2. O sapato e, por exemplo, um celular, que seria o sapato, corresponderia a 0,01 do valor do celular. Um sapato e um remédio, poderia ser na proporção de 1 para 1. Então, nós estamos dando distintos preços do mesmo produto, sapato, em relação a vários outros bens. Daí porque preços relativos. E desnecessário chamar a atenção, mas vou frisar aqui, se eu digo que um sapato vale 2 calças, é válida a expressão contrária que diz, então, uma calça, dividindo aqui o lado das calças por 2, vale igual a um sapato dividido por 2. Então, uma calça vale meio sapato. Dito isto, então, a teoria pura do comércio, que tem todas essas características, ela está preocupada, como nós frisamos, em dizer por que existe o comércio, que fatores que levam a que ele exista, e, além disso, ela nos mostra também que produtos vão ser objeto do comércio, que produtos a gente poderia chamar de tradables, que significa capazes de serem comercializados, que produtos são non-tradables, ou seja, aqueles que não podem ou não servem para ser comercializados. A outra pergunta que a gente tem que responder: quem faz o quê? Para vender para quem? Então, se um país está trocando com outro, ele está fazendo sapato, o outro não vai precisar fazer sapato, basta que o outro faça aquele bem que vai ser dado em troca do sapato feito pelo primeiro país. Então, nós vamos discutir e tentar estabelecer, identificar e justificar os fluxos de comércio. Quem vende o que para quem? Além disso, também preocupa em demonstrar e identificar as quantidades físicas que serão objeto de trocas e os preços, lembrando, preços relativos das trocas que estarão acontecendo. Dito isto, eu só queria deixar aqui para vocês, nesse momento, a grafia, né? Para que todos possam identificar, no caso de encontrarem algum tipo de texto que traga essa nomenclatura, o que são os produtos tradables? São aqueles aptos a serem negociados. Os não aptos a serem negociados são os non-tradables. Isso significa o quê? A gente pensa, por exemplo, um tijolo, um caminhão de tijolos. Para transportar e valer a pena, já que o tijolo é um objeto pequeno e de pouco peso, a gente tem que colocar um caminhão lotado. Ninguém vai colocar um caminhão para transportar 10, 12 tijolos. Isso você leva na mão, no carrinho de mão. Então, para alugar um caminhão, para pagar o trânsito, o transporte, o frete do caminhão, você tem que levar o caminhão lotado. Mas o caminhão implica em custos de diesel, de combustível, de pagamento do motorista. Então, assim, se você tiver que vender a carga de tijolos, que ocupa todo o caminhão, em uma distância de 30, 40, 50 quilômetros, tudo bem. Você está levando uma carga que, pelo volume, pesa um pouco mais do que meia dúzia de tijolos que você levaria no carrinho de mão, e, em compensação, o valor que você vai obter naquela carga é muito pequeno. Mas os custos
Provavelmente, para fazer 40 quilômetros, 50 quilômetros, seu custo de combustível é muito pequeno. Então, o custo compensa. Agora, dizem os entendidos, você pegar, lotar um caminhão para mais de 250 quilômetros, você vai receber um valor pela carga de tijolos, que esse valor todinho vai ser usado para pagar os custos do transporte. Então, é um valor que mostra para a gente o seguinte: tijolo não é uma coisa boa para ser vendido para longas distâncias. Tem uma série de produtos que a gente, pelas características físicas dele, pode definir se são passíveis de serem vendidos a distâncias maiores ou não. Então, como é em geral, mesmo na Europa, para você passar de um país para outro, você tem distâncias a serem percorridas, existiam e sempre existiram e continuam existindo até hoje produtos que você fala, olha, esse não compensa vender nem daqui para Goiás, quanto mais daqui para Uruguai, daqui para Argentina, etc. Então, são os produtos tradables, os que são aptos a serem comercializados internacionalmente, porque vale a pena fazer troca mesmo que a distâncias mais longas, e aqueles não tradables, que são aqueles produtos que não são aptos para que a gente possa, então, vendê-los a distâncias elevadas e, portanto, a gente faz o comércio ali no próprio centro urbano. A mesma coisa, por exemplo, com aqueles produtos de leguminosas, hortifruti, granjeiros, porque eles se deterioram com muita facilidade, eles perdem com muita facilidade, então tem que ser vendidos muito próximos. Porque senão, se colocar num caminhão para levar para vender em outro canto, aí você teria que ter câmara refrigerada, teria que ter uma série de coisas que vai tornar muito caro e provavelmente inviável a venda deste produto. Então, esta é a primeira coisa que a gente tem que entender. A teoria pura do comércio internacional procura justificar o comércio, identificar as razões dele, mostrar para a gente que o comércio se dá com ganhos e tentando identificar que ganhos são esses, porque senão não haveria razões racionais para explicar uma troca. Tem que ter ganho para algum lado. Esse ganho não precisa de ser em termos de quantidade física de objetos, pode ser só o fato de que eu não tinha esse produto que eu preciso, então eu tenho ganho de poder usufruir de um produto e aumentar meu grau de satisfação. E trabalha com fatores reais, elementos reais. Então, o tempo todo, nós vamos estar pensando em troca de bens físicos, corpóreos, tangíveis, existentes, e em preços relativos. O valor de um bem, quanto de um determinado produto, a gente tem que dar em troca de quanto de outro produto, que são as razões de preços ou os preços relativos. Dito isto, uma outra questão que é importante para que a gente frise, estabeleça para todos vocês, é o fato de que a teoria pura, como toda teoria, ela parte de modelos, de ideias simplificadas de situações vividas. Todo modelo é uma simplificação da realidade para a gente tentar, simplificando a realidade, focar só naquilo que nos interessa, focar só naquilo que a gente acha que é importante. Então, o modelo, muitas vezes, é um recorte da realidade em que a gente destaca e chama atenção para aqueles fatores que a gente suspeita que são os fatores importantes, mais importantes para aquela explicação que nós estamos querendo proporcionar. Logo, esse recorte da realidade, cada um faz de um jeito. Eu posso fazer um recorte de realidade que me atende para alguma coisa, outras pessoas podem fazer
um recorte da realidade, a mesma realidade, mas focando outras questões. Tem gente, por exemplo, que faz o recorte da realidade econômica, falando, olha, a gente tem recursos escassos e tem que produzir para todo mundo. A gente tem que produzir bens para todo mundo. E vai preocupar com isso. Tem outros que já falam, olha, independente do recurso ser escasso, a gente sabe que isso é um dado, isso não é problema, isso é um dado da situação, tem uma certa quantidade de produtos que foi feita. E nossa preocupação não é se essa quantidade foi pouca, foi muita, é como é a forma justa de distribuição desses produtos feitos. Então, quer dizer, é uma preocupação, um objetivo, um objeto a ser pesquisado. E, portanto, cada uma das duas visões vai estabelecer hipóteses, pressupostos e vai estabelecer variáveis fundamentais a serem identificadas para tentar entender a participação dessas variáveis na explicação final obtida, de maneira completamente diferente. A primeira ideia é utilitarista, é uma ideia materialista, econômica. A segunda ideia é uma ideia que preocupa mais com a questão da distribuição. Então, é mais distributivista. Qual das duas está certa? Não tem. Vai depender de concepções, visões de mundo anteriores mesmo àquilo que o pesquisador queria naquele momento. Ou seja, cada um tem uma visão de mundo que vem do berço, vem da família, vem da estrutura social em que sempre viveu, e cada um tem uma preocupação diferente de outros. Agora, todo modelo, então, já que a gente está recortando a realidade, trabalha com a questão de hipóteses que você estabelece, coisas que você afasta, deixa de lado, considera dadas, ou considera já explicadas, então não precisam mais de explicação. Então, vale sempre repetir, todo modelo é suficientemente bom na medida em que as suas hipóteses, as hipóteses que ele estabelece, possam ser aceitadas, aceitáveis, comprovadas e consistentes com a realidade. De quem? Não do elaborador, do formulador da teoria, de quem vai usar a teoria. De nós, que somos, então, as pessoas que depois vão falar, a teoria está aqui, ela é boa, ela funciona, então depende muito do que, para que eu preciso dela, o que eu estou querendo fazer com ela. E as hipóteses, então, podem ou não ser consistentes com a realidade daquilo que eu estou preocupado em explicar. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai ter que admitir o tempo inteiro, que eu já falei aqui, é que a teoria trabalha com variáveis reais. Ora, já disse isso, já repeti, já expliquei, mas aqui tem uma outra questão importante. Se é variáveis reais, não preocupemos-nos com a questão da existência, da presença, da importância do dinheiro na economia. O dinheiro, para esses economistas antigos, na verdade, ele era tão somente meio de troca, tão somente um elemento para agilizar o processo de troca. Porque eu trabalhei na fábrica de sapato, recebi em sapato, eu ir para o mercado, pode ser que eu dificilmente encontre alguém que quisesse o meu sapato, ou que tivesse, mesmo querendo o meu sapato, o café que eu estava querendo comprar ou pegar em troca. Então, assim, como as trocas exigiam coincidências, nem sempre essas coincidências aconteciam, então o pessoal, economistas da vertente mais antiga, clássicos, neoclássicos, eles sempre raciocinaram assim, olha, para que serve então o dinheiro? É como a graxa numa máquina, para funcionar com mais agilidade, para funcionar melhor o sistema de
produção e circulação de mercadorias. A maneira como as coisas são feitas e como elas chegam na mão de quem elas precisavam de chegar, porque foram feitas para chegar ali. Então, como graxa, a gente não preocupa muito. Quem estuda engenharia mecânica está preocupado em saber como é que funciona a engrenagem, não está preocupado em saber se está batendo ou se está deixando de bater, se está desgastando mais ou menos, porque a graxa é essa parte que vai ajudar nessa explicação.